Vinícius, boa tarde. Boa tarde. A gente está falando desse momento que o Figueira passa, né, de 4 jogos sem vencer. Como é que está sendo a questão psicológica para vocês passarem por esse momento e nessa semana de aniversário do Figueirense trazer esse presente de aniversário para o torcedor, que é a vitória no domingo? Cara, a gente procura a cada semana melhorar, né? A gente sabe que a gente está 4 jogos sem vencer, né? Finalzinho escapou essa vitória aí. E a gente, né, conversou essa semana e a gente precisa fazer mais, né? O grupo tem se dedicado, né, bastante, tem procurado ajustar o que tem para ajustar, para que as coisas voltem, né, a fluir novamente, que a gente possa engrenar novamente as vitórias. Então, a cabeça, todo mundo está tranquila, está todo mundo com o mental bem focado daquilo que veio fazer aqui no Figueirense, né? Nós sabemos que temos uma missão muito grande, né, que é botar esse time, essa equipe de volta na Série B, né? E tá todo mundo bem focado, todo mundo ciente disso, da grandeza que vai ser, da importância. Então a gente, graças a Deus, está todo mundo com a cabeça boa, mas ciente do que a gente tem que fazer mais. Tudo bem, Genilson, você comentou da vitória que escapou no finalzinho do jogo. Não é a primeira vez, infelizmente, que acontece nessa temporada, e outras 2 situações isso aconteceu já também. O que acontece com um time que parece que está desligando aí nos minutos finais, deixando escapar resultados importantes que, enfim, né, teriam feito a diferença? Sim, acredito que por querer ganhar o jogo, né, ali a gente, momentos do jogo ali, a gente acaba abdicando de jogar um pouco, né, e a gente tem conversado bastante sobre isso, o grupo tem se cobrado bastante sobre isso, né. Alguns jogos a gente fazia um gol e continuava intenso, indo para cima para a gente ampliar o placar, né, e nesses jogos aí que a gente acabou, né, oscilando, deixando a vitória escapar, aconteceu disso, né, e a equipe, o grupo tem se cobrado, o Bus tem nos cobrado isso, né, e é bom que todo mundo tem se cobrado em relação a isso. A gente precisa voltar a jogar mais, né, mesmo quando está na frente do placar, para que isso não aconteça, né. Mas a oscilação, a experiência que eu tenho, que ainda é pouca, mas eu tenho alguma já e já passei por isso, né, a oscilação vem, né, e a gente tem que saber passar por ela. Edilson, boa tarde. Falando um pouquinho sobre mais as outras 3 derrotas ali antes desse empate contra o ABC, na tua visão, assim, uma avaliação também do grupo, né? O que faltou principalmente, assim, o que faltou para o Figueirense repetir aquelas atuações que estava tendo no começo da competição, principalmente? Eu acho que faltou a gente competir mais, né? Não só buscar jogar com a bola no pé, mas competir mais. E nesse jogo não faltou isso, né? Nós competimos, nós guerreamos, né? O que faltou, né, nesse último jogo foi a gente não abdicar de jogar, continuar tentando ampliar o placar, né, mas nos outros jogos, no meu modo de ver, né, a minha opinião, faltou a gente competir, né, coisa que a gente não deixava de fazer dentro de casa ou fora de casa, né, visto o jogo do Floresta, que foi a guerra lá. Então faltou isso, na minha opinião, mas a equipe já voltou a competir nesse jogo, né, foi um jogo difícil, né, como eu sempre falo para eles lá, meus companheiros, não vai ser fácil até o final, né, ninguém disse que seria fácil, né, cada rodada que vai passando vai afunilando, né, as equipes vão se estudando, então faltou isso, mas a equipe, nessas 3 rodadas faltou isso, mas a equipe já voltou a competir, né, agora a gente voltar a jogar mais quando estiver na frente do placar para a gente construir uma vitória tranquila. O Figueirense tem a maior média de público nessa Série C do Campeonato Brasileiro de 2024. É claro que oscilou bastante aí nessas 4 rodadas aí, em um momento de estabilidade. Mas eu queria que tu pedisse um voto de confiança para o torcedor alvinegro que está vindo para o Scarpelli continuar a ajudar vocês, pois o Figueirense, na sua trajetória ao longo dos seus 103 anos, sempre quando conquistou algo, o torcedor sempre esteve ao seu lado. Sim, pedir para o torcedor continuar acreditando, não deixar de acreditar, como nós estamos fazendo aqui dentro, dia a dia, né, construindo a cada semana uma vitória, né? A gente trabalha aqui para construir toda semana uma vitória, a gente entra ali para vencer, né, e não deixamos de acreditar em momento nenhum. A gente sabe que vai ser difícil até o acesso, até o título,
né? Então, que continuem acreditando, continuem nos apoiando, que a gente vai continuar se doando ali o máximo para conseguir as vitórias e chegar até o objetivo final. Genilson, tu como capitão, como que é puxar a palavra? O que tem que ser dito nesse momento de instabilidade pro vestiário? Cara, eu procuro passar tranquilidade para eles, né? Pós-jogo, assim, eu não costumo falar muito, né? Ainda mais depois desse empate. Assim, eu procurei rever mais as minhas palavras até durante a semana, procurar trazer todo mundo, juntamente com o Camilo, com o Léo, né? Com o Juan ali. A gente conversa entre a gente, pô, a gente precisa levantar os caras novamente, vamos embora, não tem nada perdido. Então a gente ali, durante a semana, a gente vai chegando em um e outro, né? Até durante a reunião, quando está todo mundo, a gente continua batendo nessa tecla e essa é a nossa palavra, essa é que uma liderança tem que fazer, né? Eles não podem ver o líder abatido, eles precisam ver o líder sempre de cabeça erguida, né? Porque é assim que eu aprendi muito com meu pai, assim, então até me emociona um pouco quando falo do meu pai, mas procuro sempre fazer isso. Genilson, a Série C é um campeonato muito complexo, você conhece bem, já jogou algumas vezes, e é claro que perder 3 jogos e empatar um, ter essa sequência negativa nunca é bom, nunca traz conforto, mas ao mesmo tempo não quer dizer muita coisa no final, porque o Figueira pode se reabilitar e não precisa talvez de uma pontuação tão alta, de um aproveitamento tão extraordinário para se classificar para a segunda fase. Então, como nesse momento tranquilizar, deixar todo mundo tranquilo para saber que a primeira parte do acesso é classificar a segunda fase, depois não importa se fez 35 ou 28 pontos, que você vai estar em igualdade de condições com os adversários. Exatamente. Tranquilidade, ela sempre, como eu sempre falo, quando a gente ganha não está tudo certo e quando a gente perde ou empata não está tudo errado. Então a gente tem que continuar trabalhando, né, trabalhando mais, né, ver o resultado positivo, trabalhar. Ver o resultado negativo, trabalhar mais e ajustar. Então a gente precisa primeiro passar pelo primeiro objetivo, que é classificar. Nós temos em mente isso, todos os atletas. Então acho que é uma situação delicada, como eu falei para eles essa semana, mas não tem bicho de 7 cabeças. Poderia acontecer oscilação e aconteceu, e agora a gente tem que novamente aquecer as turbinas, e botar o avião na reta de novo para a gente ir até a final aí, tranquilo, junto com o nosso torcedor. Genilson, na pergunta do Lucas, você estava falando das lideranças, né? E o capitão é uma extensão do técnico dentro de campo, né? Queria saber se o Gussi pede para te dar esse ânimo durante o jogo mesmo, né? Falar dessa questão da tranquilidade, do time para cima. O que ele pede para que tu seja o reflexo do técnico entre os 11 titulares ali, entre os 11 dentro de campo? Exatamente. Ele sempre, quando eu consigo olhar para ele ali no jogo, né? Ele pede para continuar jogando, ele pede para que a gente mantenha a posse ali. Às vezes eu não consigo ter muito contato com ele, não consigo ouvir muito bem ele. Então é basicamente isso que ele pede, assim, para que não deixe cair, né? E mesmo assim nem precisa ele pedir, eu fico ali enchendo o saco dos caras ali o tempo todo, né? Quando eu tenho fôlego ainda, né? Às vezes falta um pouquinho de fôlego, eu não consigo nem falar um pouco com meus companheiros, comunicar, mas eu procuro fazer isso mesmo sem ele pedir. O Figueirense hoje é o 8º colocado, né? Tem a mesma pontuação que o 9º colocado ali. Essa é uma situação que deixa vocês com uma tensão diferente? É ao entrar em campo um pouco mais desconfortável ou ainda é cedo para ficar olhando para a tabela de classificação? Acredito que, como eu vejo nos meus companheiros ali, tá todo mundo bem tranquilo em relação a isso, né? Como eu falei para eles essa semana, basta a gente alcançar uma vitória que nos escapou na última rodada. Uma simples vitória, a gente volta novamente pro rumo das vitórias e a gente vai voltar a fazer boas partidas novamente, né? Vou voltar a jogar bem dentro e fora de casa novamente, né? Para isso a gente precisa muito do apoio também do nosso torcedor, a gente sabe, né, o quanto eles têm passado tantos anos, né, nessa divisão, e a gente sabe também a aflição deles, sabe a paixão que eles têm pelo clube. Então eu vejo muito nos meus companheiros essa tranquilidade, né? Não tem ninguém ainda preocupado com tabela e, se Deus quiser, a gente não vai precisar estar preocupado com ela mais para frente.
Para esse jogo do Confiança, o que dá para projetar? O que vocês já observaram, estudaram do adversário? O que se espera para domingo? Esse é um jogo bom, uma equipe bem treinada. Estamos analisando o adversário. Nós temos que fazer o nosso papel dentro de casa. A gente vem treinando forte essa semana mais ainda, para que a gente possa fazer um grande jogo, performar bem e ganhar bem.